Meus amados irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Mais uma vez, neste momento tão ímpar das nossas vidas, de estarmos na presença do Senhor, na sua casa, neste lugar que fora consagrado para que nós possamos adorar de forma pública o nome do nosso Deus. E é assim que nós vamos nesse momento estar orando, agradecendo ao Senhor por esta belíssima oportunidade. E assim eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Iremos, após a oração, fazer a leitura deste texto. Oremos ao nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, louvado e agradecido seja o teu nome para todos sempre. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Deus Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem devemos toda a honra, toda a glória para todos sempre. Nesse momento, Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por este momento abençoado que nos concede de aqui, como tua igreja, como teu povo, estarmos reunidos para adorar o teu nome. Pedimos ao Senhor que nos ilumine com o teu Espírito, para que nós possamos fazer tudo conforme o teu querer, conforme a tua vontade santa e soberana. Nos abençoa na leitura da tua palavra, que nós tenhamos a compreensão desta palavra, que nós possamos guardar esta palavra, obedecer, viver por meio da tua palavra, tua vontade santa revelada para as nossas vidas. Que este culto a Deus seja agradável ao Senhor, que ele chegue à tua presença, ó Deus, como um aroma suave para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos por isso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Farei a leitura dos versos ímpares, os irmãos juntos lerão os versos pares. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, para que nós possamos ler a sua Escritura Sagrada. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas formas maravilhosas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás. Não adulterarás.
cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra. Vou citar meus irmãos e assentados, entoemos o hino de número 3, a igreja em adoração. Louvado seja nosso Deus. Nesse momento chamada a contrição, abramos a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, versículos 13 e 14. Provérbios 28, versículos 13 e 14. Farei a leitura, os irmãos acompanharão atentamente. Assim diz a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Amém. Deus aplique sua palavra ao nosso coração e que nós possamos, mediante a palavra do Senhor, confessar os nossos pecados, confessar as nossas transgressões, pedir ao Senhor que derrame sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas, que nós nos quedemos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e carecemos da glória do nosso Deus. Vamos nesse momento estar orando. Nesse instante cada um de nós tem a condição de estarmos de maneira particular e silenciosa, confessando os nossos pecados ao nosso Deus. E após alguns breves instantes,
Peço ao nosso irmão Diácono Israel que nos eleve a Deus por meio de oração audível, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos pecados. Oremos nesse momento. Esse Deus, eterno Pai, a tua presença estamos, a tua bendição, ó Deus, na mediação de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nos curvamos aqui nesse momento para confessar todos os nossos pecados, as iniquidades que nós temos cometido, Senhor. Todos nós pecamos, todos nós somos falhos, nós pecamos constantemente diante do Senhor, através das nossas ações e atitudes. E reconhecendo, Deus, a nossa miserabilidade humana, o nosso pecado, reconhecendo que somos necessitados, Deus, da tua misericórdia sobre nós. Essa manhã, ó Pai, nós confessamos a Ti, dizendo que somos pecadores e necessitamos da Tua perdão, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Nós pedimos, Deus, no nome de Jesus Cristo, que mais uma vez nos perdoe nesse dia todos os nossos pecados, pois temos pecado, Deus. Somos descansos contra o Senhor, pecamos. Pedimos, ó Pai, que nos ajude, assim, nos arrependamos das nossas iniquidades, tenhamos um coração sincero, Deus, ao confessar ao Senhor os nossos pecados, sabendo que nosso pecado é penoso para nós, pois nos afasta do Senhor. E hoje, meu Deus, tua mão nos realizamos. Transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas. Tiramos, ó Deus, o coração sincero e verdadeiro para contigo. Como diz que a tua palavra certamente deu, ó Deus, e assim possamos todos os dias analisar as nossas vidas, ver, ó Senhor, aquilo que há mal no nosso caminho e procurarmos andar seguindo a tua vontade, os teus caminhos,
Vamos entoar o hino de número 336, Transformação. Hino 336. Este hino seja também a nossa oração, que ele possa de fato nos instruir para que nós tenhamos uma oração ao nosso Deus desta maneira como esta letra assim nos expõe. Louvado seja nosso Deus. Nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. E assim abram suas Bíblias no Salmo 96, para que nós façamos uma leitura em uníssono dos textos dos versículos 1 e 2 deste Salmo de número 96. Todos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Amém, irmãos. Deixe sentar. Nesse momento nós vamos entoar um cântico congregacional. Nossa irmã Ioná irá assim dirigir.
irmãos, nesse momento de chamada dedicação, leiamos a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 12. Farei a leitura e os irmãos acompanharão atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 12. Assim diz a palavra do Senhor: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Que Deus, mais uma vez, aplique ao nosso coração a sua palavra. E assim, instruídos pela palavra do Senhor, nós iremos mais uma vez adorar o Senhor, nosso Deus, entoando o hino de número 61, Ações de Graças. E à medida que nós estivermos cantando esse hino, adorando ao nosso Deus, também estaremos trazendo ao gasofilácio aqueles que assim vieram preparados para este momento, trazendo ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Hino 61, Ações de Graças. Agradecidos ao Senhor pela sua graça, pelo seu bem, pelo seu amor em nossas vidas.
Nesse momento estaremos orando, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas, também consagrando a Ele os nossos dízimos e ofertas, consagrando a Ele também as nossas vidas, o nosso coração. É o que de fato nós devemos estar sempre consagrando ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Peço ao nosso irmão Orlando que nos eleve a Deus no meio desta oração, de gratidão a Deus pelas suas bênçãos, também consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas e as nossas vidas ao Senhor por agora. Senhor, nós somos gratos mais uma vez, Senhor, porque estamos aqui por tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tuas misericórdias. Então, a casa nós temos consumido, Senhor. Nós te damos graças por tuas bênçãos, Senhor, em nossas vidas, Senhor Deus, por tuas providências, Senhor Deus. Nós só temos que te agradecer, Senhor. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para render honra e glória a ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui também, Senhor, para nos ofertar, Senhor, um sacrifício diante de ti, da tua presença. Sonda cada coração, Senhor Deus. Tu sabes todas as coisas que tu fazes nossas vidas, Senhor. Nós consagramos, Senhor Deus, esses dias de ofertas que foi alçado para a tua casa. Transforma a vida, Senhor Deus, dessas pessoas que vão usar, Senhor Deus, que tu esteja no controle, Senhor Deus. Fazer com que eles saibam usar, Senhor Deus. Nós agradecemos por tudo, Senhor Deus, por nossas vidas, Senhor Deus. Transforma a vida de cada uma família aqui representada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, oramos, já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento de chamada à edificação, abramos as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 47. Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 47. Nós, antes da pandemia, estávamos dando prosseguimento aí ao nosso sermão expositivo no Evangelho de Marcos. Estávamos próximos aí de encerrar a exposição deste Evangelho, mas as circunstâncias nos fizeram dar uma pausa, que os irmãos não perdessem, o fio da meada, não ficassem sem acompanhar a exposição desse Evangelho para compreendê-lo. E aí a gente, nesse período de pandemia, falamos de algumas questões nas mensagens que expusemos, falando a respeito da nossa perseverança na fé, a respeito das dificuldades que nós enfrentamos, e enfrentamos dificuldades até bem amenas, bem menores do que aquelas que os nossos irmãos do passado sofreram. Encerramos aí no domingo passado as nossas mensagens a partir do capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde o texto nos fala da nossa fé, como devemos andar, como devemos concluir essa nossa caminhada, essa carreira que nos está proposta, Ali os crentes hebreus tinham dificuldades na sua trajetória, porque eles não queriam enfrentar as dificuldades. E nós começamos a perceber que nesta vida, nesta caminhada cristã, nós encontraremos sim dificuldades. Sempre temos falado aqui, uma vida de céu aqui nesta terra não é possível para nós. Teremos uma vida sim com dificuldades, apesar de sermos muito abençoados pelo nosso Deus. E aí encerramos no domingo passado, as mensagens do
da carta aos Hebreus, né, a partir do versículo 11, e hoje queremos retomar as exposições do Evangelho de Marcos, no dia 15 de março, é isso, secretária? Nós tivemos a última mensagem do Evangelho de Marcos, e nós expomos sobre a morte de Cristo, os versículos 33 a 41. E hoje nós iremos falar a respeito do sepultamento. Eu quero trazer uma recapitulação muito breve para os irmãos, para que a gente possa pegar aí o fio da meada e estarmos atentos àquilo que nós vamos falar agora, conectando, né? O que iremos ensinar, expor na pregação de hoje, com aquilo que nós já havíamos observado. Então, a gente teve que encerrar a exposição do Evangelho de Marcos, né? Porque nem todos os irmãos tinham este acesso, né? Nesse momento em que nós ficamos obrigados a usar a tecnologia. Nem todos os irmãos têm essa familiarização, né, esse acesso. Então a gente deu uma pausa para que não comprometesse a compreensão deste Evangelho para os irmãos, e hoje nós, em retorno às atividades presenciais, estaremos retomando a exposição do Evangelho de Marcos. Assim diz a palavra do Senhor: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, nós te rendemos graças mais uma vez pela tua palavra, pela edificação que o Senhor traz às nossas vidas por meio da tua Escritura, tua vontade revelada, nos pastoreia, que reanima, ó Deus, as nossas forças, que nos guia na tua presença para que nós andemos no modo digno do teu Evangelho. Neste momento nós te pedimos, Pai amado, que tu transforme as nossas vidas por meio desta palavra. Ilumina-nos com teu Espírito, nos faz compreender, nos faz, ó Deus, guardar esta palavra em nosso coração, e que ela possa, Deus, transformar as nossas vidas, transformar e conduzir a tua igreja para o louvor de tua glória. Nós te oramos nesse momento e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Evangelho de Marcos, como já havíamos exposto, como bem os irmãos sabem, é o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, ele o escreve de uma forma muito sucinta, ele é muito objetivo naquilo que ele expõe, trazendo para nós ensinamentos sobre o ministério de Jesus, a obra de Jesus, os milagres de Jesus, sobre a missão que Jesus aqui veio cumprir,
e sobre esta ligação que ele assim traz para nós como igreja do Senhor. E Marcos começa dizendo que aqui está exposto o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele fala também sobre a necessidade de redenção. Ele fala sobre o testemunho de João Batista acerca do poder de Jesus. Ele fala da nova aliança. Ele fala sobre o batismo de Jesus, as curas, os milagres, a transfiguração. Ele fala da missão aos gentios. Ele expõe ali a parábola da figueira, onde expõe o rompimento com a antiga aliança. Ali está Jesus dizendo que agora não é mais por meio do Israel nacional a nova aliança, agora é por meio do novo Israel, o Israel de Deus, que é a sua igreja. E quando nós chegamos ao capítulo 11, nós percebemos que o texto começa a ficar mais próximo da paixão de Cristo. Começam os embates muito ferrenhos com os judeus. Jesus fala no capítulo 14 a respeito da destruição de Jerusalém. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Ele fala sobre a graça de Deus. Ele fala sobre os sinais também, não somente de graça, mas sinais de destruição. E ali começa a acontecer os planos para tirar a vida de Jesus. Judas, o traidor, procura os principais sacerdotes, e a gente percebe que na noite em que Jesus estava ali orando com os seus discípulos, ele vai ali, altas horas da noite, quase madrugada, aos principais sacerdotes, dizer onde Jesus estava. Estava só com 3 discípulos ali orando, e esses discípulos estão dormindo até, né? E vem uma turba para apreender Jesus como se fosse a prisão de alguém que trouxesse muito perigo para a sociedade. A prisão de Jesus ela ocorre em um horário inadequado, em um momento inadequado. Não somente havia a injustiça, pelo fato de não haver nenhum motivo para que Jesus fosse preso, mas também eles julgam Jesus na hora errada. Não se fazia julgamento naquela hora. O local também onde Jesus é julgado é na casa do sumo sacerdote, não era também um lugar para fazer julgamento. Eles não encontram nenhuma razão para levar Jesus a uma pena, e eles não podiam, como o Sinédrio, a Suprema Corte dos judeus, trazer uma pena capital. Ela era apenas uma corte que era para julgar as questões religiosas, e isso não dava ao Sinédrio a razão para trazer uma pena capital. Eles agora fazem uma trama política, colocam Jesus contra o Império Romano, e é por isso que eles fazem aquela pergunta, né, lá numa passagem anterior, sobre se deveria pagar tributo a César, né? Jesus ensina: olha, vocês devem viver uma vida em que vocês cumpram os seus compromissos para com Deus, mas viver também uma vida em que vocês cumpram os compromissos como cidadão. Pague impostos, sim. Aquilo que é devido fazer como cidadão, faça. Eles estavam procurando uma artimanha para jogar Jesus contra o Império Romano, e agora, nesse momento, eles, por não haver a condição de trazer uma pena capital contra Jesus, eles levam Jesus para Pilatos, o governador da Judéia. E ali Jesus ele é julgado, e mesmo Pilatos, né, colocando uma oportunidade, dizendo: olha, este Jesus aqui não fez nada, e aqui eu tenho este de Barrabás. Então a lei dá o direito de soltar um desses homens. Quem vocês querem que solte?
Barrabás. Não, mas esse Cristo nada fez, não há motivo para prendê-lo, para julgá-lo. Não. Ainda que as nossas gerações paguem pelo sangue dele que seja derramado, crucificam. E a história nos mostra que o sangue da geração deles pagaram de fato por isso. Pilatos, ele é culpado também. Ele lava as mãos, mas aquele ato dele de lavar as mãos é um ato covarde. Ele age como um político. Ele está dizendo: olha, eu não tenho culpa, a culpa é de vocês, mas eu quero me sair bem com vocês, por ser governador da Judéia, e o governador daquela região tinha, um prestígio dos judeus, e ele podia, como autoridade, dizer: não, este homem não vai ser julgado. Mas ele tem ali a sua culpa, sim. E de fato Cristo, ele é levado à morte. E Cristo havia dito lá no capítulo 14 que os seus discípulos ficariam escandalizados, eles negariam Jesus. Capítulo 14, se não me engano, se alguém puder me ajudar, onde Jesus diz aos seus discípulos que eles haveriam de ficar escandalizados e de negar a Jesus. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era: vocês serão infiéis a mim, desleais, me abandonarão. E Pedro disse: não farei isso, eu vou estar contigo até o fim. Jesus: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes você me negará. E Jesus é levado à morte. E esta morte, meus irmãos, aponta ali para a expiação, aquele que veio para satisfazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que pela obediência de o pecado alcançou a todos, mas pela obediência também de Cristo, o Adão perfeito, a graça de Deus seria trazida para os seus eleitos. Jesus é levado à morte, e ali nós vemos o pecado sendo punido, e vemos a graça de Deus sendo revelada, entregando o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para a redenção daqueles a quem Ele escolheu. Um ato de amor de Deus exposto. A justiça de Deus sendo satisfeita pela morte de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso que nos diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4, versículo 25. E aqui nós vemos nesse texto, a partir do versículo 42 até o versículo 47, sobre o sepultamento de Jesus. Aqui o texto confirma a morte de Cristo. Cristo morreu de fato pelos nossos pecados. Esta é uma realidade, esta é uma verdade que nós devemos estar bastante ligados e bastante próximos para entender que o nosso Senhor, Ele morreu por conta dos nossos pecados. E aqui nesse texto, a palavra do Senhor nos traz 3 comprovações sobre o sepultamento de Jesus. De fato, Ele morreu, e Ele foi sim sepultado. E dentro dessas 3 comprovações, o texto nos ensina o seguinte: que o sepultamento de Jesus, ele é confirmado pelo testemunho corajoso de um discípulo secreto. Versículos 42 e 43. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Que momento era esse? Era um pró-sábado, era a véspera do sábado. De acordo com a lei, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, se não me engano, nos diz a palavra de Deus que
Um corpo não podia ser enterrado no sábado. Ele não podia ficar ali pendurado no madeiro até o sábado. O texto diz que era ao cair da tarde, ou seja, já próximo das 18 horas. E José de Arimateia vai até Pilatos, o governador da Judéia, pedir o corpo de Jesus. Pedir que deixe ele retirar o corpo de Jesus da cruz para ser sepultado. E o contexto de alguém que morria por uma morte de crucificação, e esta morte de crucificação não era apenas para pessoas que cometiam crimes, digamos que comuns, que corriqueiros. O texto diz que ao lado de Jesus, a cada lado havia um ladrão, e de fato não sejam ladrões ali, embora a tradução nos traga esse texto, esse termo ladrões, mas aqueles homens eram insurrecionistas, eram homens que estavam procurando fazer um rebuliço na sociedade, como o Barrabás era. Alguém que estava dizendo que era uma espécie de Messias para Israel. Era um homem insurrecionista, era um homem que estava trazendo tumultos contra o poder público e contra a sociedade. Jesus não era nada disso. Jesus era de fato sim o Messias, era o Filho de Deus, como Marcos já revela lá no início, capítulo 1, versículo 1, é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nesse momento aqui, José de Arimateia, ele vai até Pilatos, pedir que retire o corpo de Jesus para sepultar. José de Arimateia era um homem rico, ele era um membro honroso do Sinédrio, e talvez pelo medo, até aquele momento, antes da morte de Jesus, ele não havia se revelado como um discípulo de Jesus. Ele entendia o Evangelho, ele ouvia e ele era um discípulo de Jesus, mas de forma secreta. Mas o texto nos mostra, meus irmãos, que nesse momento em que Cristo morre na cruz, esse homem toma uma coragem. A coragem de expor que ele é discípulo de Jesus, de entender quem é o Cristo a quem ele segue. Ele foi corajoso, ele não foi como os discípulos que foram covardes. Jesus havia dito para os seus discípulos: vós vos escandalizareis. O texto ali no termo original está dizendo: vocês serão desleais a mim, me abandonarão. Marcos fala inclusive, no capítulo 14, de um jovem, capítulo 14, versículo 51, de um jovem que seguia coberto unicamente com um lençol, e quando meteram a mão no lençol, ele larga o lençol e foge, desnudo. Talvez Marcos esteja falando dele mesmo, o próprio Marcos. Mas aqui nós vemos que José de Arimateia foi corajoso. O texto diz que ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos de forma corajosa, dizendo: eu quero o corpo de Jesus para sepultar. Por quê? Porque ele esperava o reino de Deus. Ele cria que aquele que morreu era o Messias que deveria morrer pelo seu pecado. Ele toma essa atitude corajosa. E aqui o texto nos mostra que Cristo traz uma transformação. Aquele Cristo que estava morto trouxe uma transformação para o coração desse homem. E quando o texto aqui diz: dirigiu-se resolutamente e pediu o corpo de Pilatos, lá no texto grego, ele pediu o soma, ou seja, aquilo que refletia a pessoa de Jesus, a plenitude de Jesus como pessoa, sobre a sua personalidade, quem era aquele Cristo. Porque o crucificado, ele tinha que ficar lá na cruz até apodrecer, não tinha um lugar para sepultar o crucificado. Não era comum sepultar o crucificado. A família do sepultado não tinha o direito de ir lá pedir o corpo dele para ser sepultado.
Mas José de Arimateia, ele vai lá e diz: não quero o corpo desse Jesus, dessa pessoa, Jesus. Eu quero enterrá-lo. Porque ele acreditava quem era esse Jesus. Então aqui o texto nos expõe que Jesus, ele foi de fato sepultado, e um discípulo corajoso, embora andando de maneira secreta, ele confirma o sepultamento de Jesus. E ele é quem sepulta Jesus. Mas o texto nos ensina uma segunda coisa, que o sepultamento de Jesus, ele também foi confirmado pelo testemunho surpreendido pelo poder oficial. Veja no versículo 44 e 45. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo-o chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Pilatos se admira, é isso que o texto está dizendo. Veja, mas Pilatos se admirou de que ele já tivesse morrido. Lembrem que o mas aqui é uma conjunção que aponta para uma contradição. Por quê? Porque a morte do crucificado era uma morte que durava dias. Não é uma morte que durava horas, como a de Jesus durou 3 horas, né? 3 horas, né? Ou 6 horas. Acho que 3 horas. Então o crucificado ficava ali, sofrendo na cruz. Ele era colocado de uma forma que trazia muito sofrimento. O texto diz que Pilatos se admirou. E lá, o verbo para admirar, no grego, é traumatio, ou seja, ele fica surpreendido. Ele diz: ora, morreu? Porque o crucificado era sustentado ali pelos cravos dos pés. O seu tórax ficava para fora, suspenso, trazendo uma dificuldade para ele respirar. E quando ele tentava se colocar numa posição que pudesse fazer com que ele expirasse, ele pudesse ter essa respiração melhor, as suas costas, que eram bastante dilaceradas, porque aquelas chicotadas que eram tomadas antes da crucificação, aqueles chicotes tinham pregos, tinham lanças ou pedaços de ossos que enfincavam na carne, arrancavam pedaços, deixavam até ossos expostos. E então o crucificado, quando tentava achar uma posição que lhe trouxesse uma respiração melhor, acabava machucando mais a sua carne naquela áspera cruz. As pernas eram quebradas, embora de Jesus não tivesse sido quebrada, para que ele não tivesse mais tanta força para se sustentar ali e tivesse mais dificuldade para respirar. Era uma morte bastante sofredora, durava dias. Mas a de Jesus não dura dias. Veja que também, irmãos, como falamos que a prisão foi no momento errado, a data era errada, estava a véspera da Páscoa, o horário de julgamento era errado, não podia prender ninguém naquele momento, e eles levam Jesus para sofrer essa morte que duraria dias. Mas Deus havia dito que não, essa morte duraria apenas, esse processo ocorreria entre morte e ressurreição, crucificação, morte, ressurreição de Cristo em 3 dias. Pilatos se admira, portanto, porque esta morte não durava em horas, ela durava em dias. Mas veja, meus irmãos, que o José de Arimateia, quando ele vai a Pilatos, ele pede a soma de Jesus, como falamos, ou seja, a plenitude de uma pessoa. Fala da personalidade, quem era esse Jesus para ele. Mas Pilatos, ele não percebe isso quando ele olha para Jesus. Falamos que o crucificado, ele ficava ali até apodrecer, não tinha lugar para se enterrar, ficava ali até chegar às carniças. Mas
Pilatos, quando ele procura saber se Jesus de fato morreu, ele pergunta: já morreu? Ele vai ao centurião, ao comandante, ao capitão, né, que comandava uma tropa, e pergunta, procura certificar, procura saber da veracidade dessa morte de Jesus. É verdade que ele morreu? Então o centurião lhe confirma: ora, de fato, sim, ele morreu. E quando ele morreu, inclusive, foi testificado ali, um homem que estava ali para dizer: ora, ele é realmente o Filho de Deus. E certificado Pilatos da morte de Jesus, ele cede a José de Arimateia o corpo de Jesus. Mas a forma como ele vê aquele Jesus, ele cedeu o corpo, está lá no versículo 45, parte final, cedeu o corpo. Veja que a palavra corpo, ela aparece lá no versículo de número 43, no final, pediu o corpo de Jesus. E aqui no versículo 45, cedeu o corpo de Jesus. Só que lá, corpo, no versículo 43, fala da soma. Mas aqui no versículo 45 fala sobre o pitoma, ou seja, cadáver, a carniça, aquilo que não serve mais. Era assim que Lutero via, era assim que Pilatos via o corpo de Jesus. Aquilo que não serve mais, aquilo que não tem mais sentido. Pega esse cadáver, pega esta carniça, esse corpo que já não serve mais para nada, putrefado, fedido. E ele cede o corpo para José de Arimateia. E aqui a gente percebe, meus irmãos, que Cristo de fato ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para redimir o seu povo, a morte de Cristo para a redenção dos seus eleitos. Mas o texto nos confirma, meus irmãos, sobre o sepultamento de Jesus. Ele nos traz mais uma comprovação. Ele não apenas fala do testemunho corajoso dos discípulos secretos, do testemunho surpreendido pelo poder oficial, mas ele nos confirma também pelo testemunho fiel de provas oculares. Versículos 46 e 47. Este, baixando o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi exposto. Aqui nós vemos testemunhas que observaram onde Jesus foi de fato sepultado. José de Arimateia, que era um homem rico, havia construído um túmulo. Esse túmulo estava ali em uma rocha. Ele enrola Jesus num lençol. Ele entende que Jesus não era um desvalido, não era um criminoso, não era alguém sem valia. Ele enrola o corpo de Jesus, ele trata de uma forma como deveria ser tratado o corpo de alguém, de uma pessoa. Jesus havia sido, também a gente observou em um dos textos anteriores que ele foi ungido, por aquela mulher que havia preparado o seu corpo para, de fato, ele estar com o corpo tratado para ser sepultado. Porque ele morreria crucificado. O tratamento de um defunto crucificado não é um tratamento digno. E o corpo de Jesus é preparado antes. Maria Madalena, se não me engano, é ela que assim faz. E aqui a gente percebe que
Há testemunhas fiéis que observam o corpo de Jesus sendo colocado naquele túmulo, e uma rocha, uma pedra enorme era colocada na porta daquele túmulo, e ele ressuscitou. Então há comprovação ao testemunho fiel por provas oculares, pessoas que viram, que observaram Jesus sendo sepultado naquele túmulo. Mas aqui o que nós podemos perceber, meus irmãos, conforme esse texto nos expõe, é que Cristo ele não morre como Marte. Cristo ele não morre por conta da traição de Judas. Cristo não morre por causa do ódio, do ciúme dos judeus. Não morre apenas pela covardia de Pilatos, que tinha o poder para dizer que ele não deveria ser julgado. Veja que Pilatos pergunta a Jesus: olha, você é o Cristo? Jesus diz: olha, tu dizes. Olha, veja que estão te acusando. Jesus ali guarda silêncio e diz: olha, você não vai dizer nada, porque eu tenho poder para te soltar, ou tenho poder para te condenar. Mas Cristo diz: olha, você não tem poder nenhum em mim, se do alto não te for dado. Jesus não morre, meus irmãos, por causa da traição, não morre porque era um Marte. Marte é alguém que morre, né, por conta de uma causa que defende. Não, Jesus veio para morrer por causa dos nossos pecados. A nossa situação horrenda, terrível, é a causa da morte do nosso Redentor. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, nos diz a palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 32, dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus revela o seu amor para conosco. Ele entrega o seu filho para morrer na cruz por nós. O apóstolo Paulo, ensinando também aos Coríntios, diz que nós devemos olhar para o nosso Cristo, este que foi crucificado por nós, esse que foi morto por nós. Versículo 8, no capítulo 5 da carta aos Romanos, diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morre por causa do nosso pecado. O nosso pecado ali é punido. O amor de Deus é revelado pelo sacrifício de Jesus. E o que nós podemos, meus irmãos, portanto, esperar, observar e aprender acerca do que Deus nos expõe nesse texto, é sobre o que somos nós, pecadores, miseráveis. Cristo morreu na cruz por nossa causa. Podemos ver o amor de Deus por nós. Deu o seu Filho unigênito, porque nos amou de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão invisível. O que nós podemos perceber, meus irmãos, é que o nosso Cristo, é que o nosso Redentor, Ele se sacrificou por nós. Ele é o Redentor do seu povo, e nós somos o povo do nosso Deus. Cristo morreu por nós. Cristo é o nosso Redentor. Mas Cristo também não só morreu por nós, Ele ressuscitou para a nossa justificação. É o que nós veremos no próximo sermão. Que Deus assim nos abençoe, e que Deus assim aplique Sua palavra no nosso coração. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela Sua bendita palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos neste momento te agradecer pelo Senhor ter falado ao nosso coração mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor revelado na cruz. Te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, pelo nosso Messias que morreu por nós, sendo nós pecadores, o justo morrendo pelos injustos. Nós não somos merecedores, não merecíamos, não merecemos, nem mereceremos por nossa própria condição ou pelo nosso suposto mérito, mas alcançamos esta graça,
alcançamos, ó Deus, este privilégio, esta bênção, por meio do Teu amor, da Tua vontade soberana. E nós agradecemos ao Senhor por nos escolher antes da fundação do mundo e por ter integrado Cristo na cruz para morrer por nós. Deus, que Tu possas, ó Deus, fazer com que nós, como Tua igreja, como Teu povo, reconheçamos que somos pecadores e carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, e possamos, ó Deus, possamos andar cada vez mais próximos do nosso Senhor, fazer a vontade do nosso Senhor. Deus, que possamos, ó Deus, no meio de nossas vidas, alcançar outras que possam também crer na obra, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus nos abençoe, nos dá um dia na Tua presença, que nós ainda hoje possamos, como Teus servos, estar guardando o dia do Senhor, te cultuando para a glória do Teu nome bendito. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que não estão em condições de frequentar os trabalhos presenciais por conta das circunstâncias, mas que logo, logo, Deus, nós possamos estar todos juntos, desimpedidos, e este momento difícil seja superado para a glória do Teu nome. Nos dá uma semana de bênçãos, uma semana de graça, para a Tua glória, para o Teu louvor. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe, derrame sua graça sobre as nossas vidas. No próximo domingo, no próximo culto, nós estaremos também ceando. O pastor Iton estará aqui conosco para ministrar a Santa Ceia. Deus nos abençoe, derrame sua graça sobre as nossas vidas. Amém.